Saúdo a cada um de meus amados irmãos com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amados, neste dia maravilhoso, mais um dia de bênção e vitória, venho aqui com o objetivo, amados, de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E nesse momento, abençoados, eu abençoo vocês com a administração da continuação dessa nossa série maravilhosa que tem por tema o início do tempo de Deus. Esse é o segundo estudo, tá, amados? E a base desse nosso estudo se encontra em Deuteronômio, capítulo 33, verso 27, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, que está escrito: o Deus eterno é a tua habitação. Primeira pergunta: o que significa a palavra eterno? Então, de acordo com o dicionário escolar, na página 240, a palavra eterno significa, ou seja, é aquilo que não tem início e nem fim. Então, a palavra eterno é aquilo que não tem início nem fim. Segunda pergunta: aonde está a fonte da eternidade? Ou seja, a eternidade se originou da onde, né? Então, de acordo com Salmo 90, verso 2, Isaías 40, verso 28 e Jeremias 10, verso 10, tradução de Bíblia Almeida Corrigida Fiel, então aqui nós vamos ter um esclarecimento que a eternidade, ela é um derivado realmente do Deus eterno, ou seja, a fonte da eternidade está no Deus eterno. Amém? Terceiro, o que é o tempo? O que é o tempo, ou o que significa tempo? Então, de acordo com o dicionário, página 545, amados, a palavra tempo significa sucessão de dias, horas, período e época. Então, a palavra tempo significa sucessão de dias, horas, período e época. Certo, amado? Então, é o significado da palavra tempo, certo? Quarta pergunta: na eternidade há contagem de tempo? Na eternidade há contagem de tempo? Então, de acordo com o dicionário bíblico, na página 173, a palavra aqui nos esclarece que com certeza não há contagem de tempo. Agora, entendendo um pouco mais essa quarta pergunta, que na quinta nós vamos ter uma compreensão melhor, que a quinta pergunta é: por que na eternidade não há contagem de tempo? Por que na eternidade não há contagem de tempo? Então vamos lá. Então a resposta também ela é extraída do dicionário bíblico, tá, amados? Então não há contagem de tempo por causa da sua fonte, que é o eterno. Ou seja, porque realmente ela é um derivado do eterno, certo? Então ela procede do eterno, certo? Então, e a palavra eterno significa aquilo que não tem início e nem fim, olha aí, certo? Então, por ela ser realmente, ela proceder do Deus eterno, certo, amado? É que realmente não há contagem realmente de tempo, por causa da sua fonte, que a sua fonte é o Deus eterno. Então, assim como a palavra eterno significa aquilo que não tem início nem fim, então automaticamente nós passamos a ter um entendimento do porquê na eternidade não há contagem de tempo, certo, amados? Sexta e última pergunta: o tempo só passou a existir dentro da eternidade por causa de quem? O tempo só passou a existir dentro da eternidade por causa de quem? Então, de acordo com Provérbios capítulo 8, verso 22 ao 26, e Eclesiástico capítulo 24, verso 5 ao verso 13, nós vamos ter aí um entendimento esclarecedor da palavra, que realmente o tempo só passou a existir dentro da eternidade por causa da existência de Cristo, certo? Então, assim como nós estivemos ali detalhando para vocês lá no primeiro estudo, que realmente por causa da existência daquela luz, certo? Que realmente o eterno cria na eternidade,
e é que essa luz é a pessoa do próprio Cristo. Então aqui nós damos aqui uma continuação, né? Realmente, então, por isso que realmente é dentro do tempo, ou seja, dentro da eternidade, o tempo só passou a contar exatamente com a existência dele. Por quê? Porque com a existência dele, amados, deu-se início a toda a criação de Deus, certo? Então a criação de Deus, ela deu-se início com a existência realmente de Cristo na eternidade. Então automaticamente o Pai trazendo ele a existência na eternidade, então inicia-se agora o que? A contagem do tempo, ou seja, o tempo ele passa a existir dentro da eternidade, que até antes não existia tempo, né? Não existia contagem de tempo dentro da eternidade, mas com a existência dele passa agora a ter contagem de tempo, né? Por quê? Porque ele é o início de todas as coisas. E eu quero aqui deixar aqui fazer esse fechamento com textos esclarecedores que se encontram em Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 17, que está escrito assim, ó: Cristo é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. E de fato, o próprio Cristo é o Criador que fez tudo, no céu e na terra. As coisas que podemos ver e as que não podemos. O mundo espiritual com seus reis e reinos, seus governantes e suas autoridades, todos foram feitos por Cristo para seu próprio proveito e glória. Ele existia antes que tudo o mais começasse. E é o seu poder que sustenta todas as coisas em conjunto. Então, queridos, esses textos, vocês só vão poder encontrar esses textos esclarecedores somente na tradução de Bíblia, ou seja, na tradução Bíblia Viva. Então, somente nessa tradução de Bíblia, amados, é que vocês vão encontrar esses textos aqui esclarecedores. Então, veja que esses textos da palavra aqui nos esclarece claramente o que nós estávamos comentando. Acabei de comentar com vocês, né? Realmente ali o Pai trazendo a existência, realmente o Filho na eternidade, né? Então fazendo dele ali o fundamento, né? Então o fundamento de tudo aquilo que viria à existência passou a vir exatamente por causa dele. Então ele realmente é o início da criação de Deus, como nós vimos até mesmo lá um texto lá no livro de Apocalipse, né? Ali já no livro de Apocalipse nós encontramos um texto ali esclarecedor, dizendo que ele é o início, né? Que já em outra tradução diz assim, ele é o princípio da criação de Deus. Então o princípio é início, né? Então ele é o início de toda a criação de Deus. E aonde foi que realmente o Pai trouxe ele à existência, né? Na eternidade. Então foi ali na eternidade, trazendo ele à existência, é que agora o que agora inicia-se, né? Então agora o tempo ele passou realmente a ser contado realmente ali a partir do momento que o Pai traz ele à existência. Então dali em diante, né? Todas as coisas realmente vieram, tudo que teria que vir à existência veio por causa dele, certo, amados? Então que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Creio que realmente vocês já compreenderam, né? Realmente esse é um pouco mais, né? Um pouco mais desse assunto maravilhoso, certo, queridos? Nesse segundo estudo, e com certeza estarei trazendo aí mais esclarecimento para vocês no próximo estudo, que no caso será o terceiro estudo. Fica na paz de Jesus e até a próxima oportunidade. Amém.